Olá, seja muito bem-vindo ao Band Entrevista. Uma conta que não fecha. De um lado, existem no Brasil mais de 40 mil famílias na fila para adotar. De outro, cerca de 9 mil crianças e adolescentes em busca de uma família. Aqui no DF, são 120 crianças e adolescentes cadastrados para adoção e 517 famílias habilitadas. Os números não se encaixam porque a maioria dos candidatos prefere bebês de cor branca. Só que a maioria das crianças cadastradas para adoção tem mais do que 5 anos, é parda ou negra, com deficiência, doenças crônicas ou faz parte de um grupo de irmãos. E são essas que, na verdade, mais precisam de cuidado e de carinho. Varas da infância e da juventude têm tomado medidas para motivar a adoção de crianças fora do perfil, as chamadas adoções necessárias. Nesses casos, os trâmites são mais rápidos. Recentemente foi lançada uma publicação que propõe uma reflexão a todos aqueles que têm o desejo de adotar. Chama-se 3 Vivas para Adoção. E a nossa convidada de hoje é uma das autoras dessa publicação, a advogada, especialista em direito público e ativista de direitos humanos, Fabiana Gadelha. Olá, Fabiana. Seja bem-vinda ao Band Entrevista. Obrigada, Muito Renata. obrigada. Pode ficar à vontade aqui no nosso sofá. Olha só, fala-se muito que o processo de adoção no Brasil é lento, é burocrático. Queria saber qual a sua avaliação, se é burocrático e se faz-se necessário realmente toda essa burocracia. Olha, a lentidão judicial, ela é uma celeuma de todos os processos. Se você for se separar, se você for cobrar uma dívida de alguém, se você for receber uma herança ou simplesmente pedir uma ação de danos morais, uma cobrança, vai ser lento. Então, a lentidão da tramitação dos processos é um problema próprio da nossa justiça que está sendo sempre avaliada para melhorar esses trâmites. Por isso que existem leis que dão prioridades, né, às pessoas idosas, às pessoas com deficiência, para que elas consigam socorrer-se na justiça no tempo correto. Na adoção não é diferente. Então, na adoção nós temos 3 processos básicos. A destituição do poder familiar daquela criança que foi retirada ou abandonada ou entregue para adoção, tá? Então, existe esse processo que vai desvincular essa criança da sua família biológica. Existe o processo de habilitação para adoção daquelas pessoas que desejam constituir sua família através da adoção, que é um processo separado. E existe o processo de adoção em si, que é o casamento entre a família que quer adotar e a criança que precisa de uma família. Então, esses processos, eles não andam juntos. Então, muitas vezes, eu tenho uma criança que vai demorar um tempo muito grande para ela ser destituída, porque se tenta a reintegração familiar o máximo possível, porque a lei assim exige e assim deve ser feito. Você acha isso importante? Importantíssimo, porque às vezes a família, ela quer ficar com a criança, mas ela não tem uma condição financeira, ela não tem uma estrutura social, mas ela quer ficar. Então, o Estado tem que prover condições para que essa família possa exercer o direito de criar os seus filhos. E um parêntese, isso acontece? O Estado, ele ajuda, dá condições para que isso aconteça? Em maior ou menor grau, depende muito da responsabilidade do gestor público municipal. Então, aquele prefeito, nesse momento, aí a responsabilidade está em cima do prefeito. Aquele prefeito que consegue oferecer uma moradia adequada, o direito à alimentação, à saúde, ao tratamento, nos casos, né, de uma eventual uma situação de drogas, aquele prefeito que consegue garantir uma paz social, consegue garantir que todas as políticas sejam executadas, ele vai ter uma menor condição de vulnerabilidade. Então, ele tendo uma menor condição de vulnerabilidade, naturalmente eu vou ter menos crianças sofrendo violações de direitos. Mas tem uma situação também que a gente não pode deixar de frisar, que é o direito da entrega em adoção. Então, tem algumas mulheres que elas não se vinculam àquele bebê, por qualquer motivo que seja. Não é crime entregar para adoção, é crime hoje você abandonar. Ou abortar. Ou abortar ou matar, tá? Então, essas 3 condições. A lei hoje não permite o aborto em situações que não são aquelas que já previstas em lei, que é no caso de estupro, que é no caso de uma doença, onde se vai privilegiar ali a vida da mãe em detrimento da criança, ou numa situação de violência sexual, onde é permitido. Mas abandonar, deixar na rua para alguém achar, ou simplesmente, a gente não é incomum você ouvir no noticiário notícias de bebês que são achados na rua, nos pontos de ônibus, nos matagais. Isso é crime. Agora, ela tem o direito de dizer, eu gerei, eu gestei
e eu não quero essa criança. Ela tem esse direito, a lei assegura isso para ela. Então, ainda na gravidez, ela pode buscar a vara da infância. Aí se vai fazer o quê? Se vai investigar se ela realmente, os motivos do porquê que ela não quer, né? E ninguém tem nada com isso, é a vida própria É verdade, dela. eu acho que há um julgamento nesse sentido, né? E é muito importante a gente se livrar desses julgamentos, porque a gente não sabe quais os dilemas e as dores pelas quais aquelas mulheres estão passando. Às vezes foi uma gravidez que não foi planejada, ela levou adiante a gestação, e ela tem o direito, sim, de entregar, e ela não deve ser julgada, e ela não deve ser criticada por conta disso. Como eu já te falei, eu adotei 2 crianças. A gente vai falar mais sobre isso. E no caso dos meus filhos, as 2 genitoras entregaram para adoção. Então, elas foram até a vara da infância, elas fizeram o que era certo. As 2, cada uma no seu estado, na sua condição, na sua especificidade, buscou a vara da infância e disse, eu não quero ser mãe dessas crianças. Comunicou com o conselho tutelar, eles não sofreram violência, eles ficaram pouco tempo, né, disponíveis, esperando uma família, porque esse processo foi mais rápido. E quando há essa opção da mulher, no momento da gestação, ela já doa a criança? Não, ela manifesta o desejo de entregar em adoção. Tá. Aí ela tem a gestação inteira para pensar, para refletir, para buscar apoio da família. Desculpa, eu me expressei errado. No momento do parto, Ela pode manifestar a intenção. Aí ela pode chamar o conselho tutelar, ou comunique isso à vara da infância, e aí vai alguém da juizada da infância para poder conversar com ela, para saber se ela não está sob a influência do puerpério, para saber se ela não está... Depressão, para saber se de repente ela não está fugindo de uma situação, se às vezes o que ela precisava era o apoio do pai, porque todo mundo julga a mãe, mas e o pai? Uma criança não é feita sozinha? Com certeza. Cadê o avô, cadê a avó, cadê a família dessa mulher? Cadê os irmãos, cadê a sociedade para amparar? Às vezes ela está numa situação que ela está vulnerável porque ela tem vergonha daquela gravidez que às vezes foi escondida, porque ela tem medo daquele pai, porque ela não tem condição financeira de criar. E às vezes a sociedade tem como oferecer isso, né? Então, se de repente ela tivesse oportunizado para ela, qual que é o seu problema? Ah, é financeiro. Ah, não, se eu tivesse uma renda, se eu tivesse uma casa, se eu tivesse condição, eu criaria. O meu problema não é porque eu não quero ser mãe, é que eu não tenho condições. Isso a gente não pode separar o filho da sua mãe por esse motivo, né? No caso dos meus filhos, nas 2 gestações, que são de pessoas diferentes, lugares diferentes, elas manifestaram pelos seus motivos o desejo de entregar. Olha, eu não quero, um filho não cabe na minha vida hoje. Ponto. E elas foram acolhidas, não foram julgadas, não foram processadas, né? Elas manifestaram ali um desejo legítimo, consciente, elas não tinham problema com o uso de drogas, que a gente sempre tem esse imaginário de que essa é uma mulher perdida, de que essa mulher é uma irresponsável. Às vezes não. Às vezes esse filho chega num momento que não é adequado, ela não está preparada para criar ele, né, para ficar com ele. E às vezes ela não quer mesmo. E a gente não deve julgar. Com certeza, com certeza. Então, esse processo de entrega em adoção, ele é legítimo também. E aí depois tem o processo de adoção. Eu vou te interromper um pouquinho, porque agora a gente vai fazer um breve intervalo, a gente volta a falar nesse assunto. É bem rápido o intervalo, daqui a pouco a gente volta, não saia daí, nós esperamos você.